Bom, dando continuidade à nossa resolução dos exercícios, nós vamos para o exercício número 3. Temos aqui um enunciado e eu vou explicar esse enunciado e vocês podem dar uma lida comparando com a minha explicação. Então, o que nós temos aqui é um sistema onde eu tenho um semáforo. Esse semáforo está localizado, está pendurado num poste. Esse poste tem lá a iluminação dele, mas o que nos interessa do nosso sistema aqui é o que está sustentando o meu semáforo. O que sustenta o meu semáforo é essa haste horizontal e esse cabo que está sendo tracionado, está sendo puxado para esses pontos. Então, analisando aqui, eu dei um zoom nesse sistema, analisando aqui nosso sistema, e nós podemos ver que, em primeiro lugar, nós temos um peso P, nós temos um peso P puxando o nosso sistema para baixo. Vou até diminuir esse peso aqui, porque vai ser menor do que isso. Nós temos um peso P puxando o nosso sisteminha para baixo. Aqui é o nosso peso P. Além disso, nós temos a força F, essa força F, e essa tração T. Quem é essa força F? Para entender quem é essa força F, primeiro nós temos que analisar a tração T e entender o que está acontecendo aqui. Então, o que nós vamos fazer agora é decompor essa tração T nos dois eixos que eu já coloquei aqui para a gente, aqui que está nessa corzinha meio verde, meio azulada aqui, clarinha, nesses dois eixos horizontais x e y. X e y. Vou decompor ela nesses dois eixos. Como que eu vou fazer a decomposição? Traço uma linha vertical paralela ao eixo y, traço uma linha horizontal paralela ao eixo x. Essas linhas vão me dar origem a duas componentes. A essa componente horizontal. Deixa eu aumentar aqui. Essa componente vertical. Essa componente vertical e essa componente horizontal, que eu vou chamá-las de Tx, que é a componente horizontal ao longo do eixo x desse vetor T, e Ty, que é a minha componente vertical ao longo do eixo y, componente desse vetor T. Agora, arrumando o nosso sistema, vamos ver o que nós temos aqui, o que nos resta. Porque me parece... antes de continuar, o que é esse Tx? Eu fiquei de explicar para vocês. Esse Tx é a componente desse vetor T, dessa tração aqui no meu cabo, sobre essa haste. Essa haste vai reagir empurrando para lá a minha força F, correto? Então, a minha força F é o quê? É a reação a essa componente Tx. Tá? Bom, e agora vamos arrumar isso aqui, que parece que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 forças aqui no meu sistema. E na verdade não é. O que eu tenho no meu sistema agora é, simplificando, vou colocar aqui do lado, eu tenho lá o meu peso P. Eu vou ter também a minha força F, que são originários do meu sistema, do meu desenho. A minha força F. E eu vou ter as duas componentes aqui, que são componente Tx e a componente Ty. Componente Ty. Como que eu faço para calcular cada uma delas? Só lembrando, Tx, componente Tx, vocês viram lá no livro de vocês, vai ser o quê? A projeção do vetor T sobre
o eixo horizontal, então ela vai ser T vezes cosseno do ângulo, que é 30 graus. E a componente TY vai ser a projeção T vezes seno do ângulo, que é 30 graus. Ok? Então está aqui, essa é a minha... como que eu vou converter esse vetor T nos componentes Tx e Ty. Ó, beleza? Bom, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é entender o seguinte: para que esse sistema esteja em equilíbrio, existe uma regrinha muito importante. Essa regrinha me diz que a somatória das forças em x tem que ser igual a zero e a somatória das forças em y também tem que ser igual a zero. Isso significa o quê? Que eu vou olhar quais são as forças que estão em x. Eu tenho a força F e a força Tx. Somatória delas vai ser... Opa! Só arrumar aqui. Vai ser... Nossa, tá horrível. A somatória delas vai ser, ao longo do eixo x, eu tenho a força F menos a força Tx, porque elas são opostas. Isso tem que ser igual a zero. Eu tenho aqui a força ao longo do eixo y, a força Ty menos a força peso. Isso tem que ser igual a zero. Vocês podem perguntar para mim primeiro, professor, por que eu escolho qual que é mais, qual que é menos? Tipicamente, nós consideramos o eixo x sempre correndo, sendo positivo para o lado direito e o eixo y sendo positivo para cima. Ok? Então, eu escolho quem é positivo. Tudo que é positivo está para cima, tudo que é negativo está para baixo. Tudo que é positivo está à minha direita, tudo que é negativo está à minha esquerda. Isso aqui é uma convenção, tá? Não precisa, não é nada... como é que eu posso dizer? Fechado. Exato, rigoroso. Tá? Então, agora, resolvendo isso aqui, o que nós temos nesse meu sisteminha? F, que eu não sei, né? É uma das coisas que eu quero saber, menos Tx. Tx vai ser o quê? Nós já vimos lá em cima que vai ser T cosseno de 30 graus. Isso é igual a zero. Substituindo de novo, Ty, Ty, que eu não sei, que é T seno de 30 graus. Nós vimos lá em cima. Isso vai ser igual menos o peso. O peso ele já me deu. O peso ele diz que é 20 kgf lá. Ó. 20 igual a zero. Então agora eu tenho um sisteminha de equações, onde eu tenho duas equações e duas incógnitas. Quais são essas duas incógnitas? A força que ele me pede e a tração. Isso aqui é a mesma tração. Tá? Como que eu resolvo isso? Primeiro, eu preciso resolver da forma que eu quiser. A forma mais simples de se resolver esse sistema é, isolando aqui, eu vou ter que T igual a 20 sobre seno de 30 graus. Isso vai me dar igual a 20 sobre seno de 30 graus. Então, eu tenho lá 30 graus seno 0,5. Vocês podem olhar na tabela, 0,5. Portanto, 20 divididos por 0,5, vamos fazer essa conta só para sacanear, 40. 0,40. Opa, 0,40 não, desculpa, 40. 40. Então, eu tenho que a tração T vale 40 kgf. Agora, se eu tenho a tração de 40 kgf, é só substituir aqui em cima e eu vou encontrar força. Não preciso fazer isso, vocês chegam a esse resultado. Ok? Muito obrigado, até a próxima.